Hello, tudo bem? Nesse vídeo eu vou falar de uma palavra que muita gente me pergunta porque ela pode confundir mesmo no inglês, que é a palavra licença. Então, como eu falo licença em inglês? Você sabe? Vamos lá. Depende muito do contexto, tá bom? Então, primeiro, a gente tem a palavra license, que é bem parecido, né? E note que ela pode ser escrita tanto com S no inglês americano, quanto com C no inglês britânico. Então, nesse caso, tanto faz escolher um ou outro, ok? Porque hoje em dia a gente escreve inglês com pessoas do mundo inteiro, né? Então não tem tanto problema, ok? Nesse caso, até um benefício, né? Então, license a gente usa para falar de licença no sentido de permissão, de autorização. Então, por exemplo, driver's license, que é permissão para dirigir, ok? Que é nada mais do que a CNH. Então, nesse caso, a gente usa license, tá? Outro exemplo, import license, que é a permissão, licença para importar. Nesse caso, a gente também pode usar permit, ok? Import permit or import license, tá? Outro exemplo que a gente tem também, business license, que é a licença para ter um negócio. Nesse caso, também posso usar permit, business permit, ok? Já o segundo tipo de licença que a gente pode ter se refere à ausência. Então, se ausentar do trabalho, por exemplo, por um período. Nesse caso, em inglês, a gente não usa mais license nem permit e a gente usa leave. Ok? Leave. Então, por exemplo, licença maternidade, a gente fala maternity leave. Ok? Não é license, tá, pessoal? Licença paternidade, paternity leave, ok? Licença não remunerada, como eu falo nesse caso. Não remunerado, em inglês a gente fala unpaid, unpaid, ok? Então, é o prefixo un, mais paid, pago, ou seja, se traduzir ao pé da letra, vira não pago. Olha como é importante aprender prefixos, pessoal. Então, licença não remunerada é unpaid leave, ok? Unpaid leave. Tem outro tipo de licença também, em inglês, que a gente fala gardening leave. Gardening leave. E aí você pode perguntar assim, gardening, jardinagem, licença jardinagem? Que é isso, Rô? Não é para você ficar fazendo jardinagem. A gente chama de gardening leave a licença que é concordada em algumas situações, geralmente com top executivos, que é quando eles saem de uma empresa, aquela empresa faz um acordo com esse profissional, esse executivo, para que ele não possa trabalhar em nenhuma outra empresa por uns 2 anos, 1 ano. Nesse caso, é quando a pessoa tem bastante informação estratégica sobre o negócio e aí a empresa faz esse acordo, continua pagando o salário por esse período, 1 ano, 2 anos, para que a pessoa não vá trabalhar no concorrente ou abrir uma empresa que possa concorrer. Interessante nesse caso, né? Você gostaria de ter um gardening leave? Imagina ficar recebendo o salário sem precisar trabalhar. Algumas pessoas podem achar interessante isso, mas outras pessoas podem não gostar, porque também não é nada legal ficar parado, não é mesmo? E aí, outro exemplo também, férias anuais, a gente pode sim chamar de vacation, mas também é comum chamar de annual leave, ok? Então, tudo que se referir à ausência, a gente fala leave em inglês, para licença, tá? A gente não fala mais de license, alright? E, finalmente, o último tipo de licença é quando você fala assim, ai, com licença, me ajuda nisso. Nesse caso, a gente usa excuse me, ok? Excuse me. Então, por exemplo, excuse me, can you tell me where the meeting room is? Ou seja, com licença, você pode me dizer onde é a sala de reunião? Então, nesse caso, usa excuse me, ok? Com licença, alright? Não fala mais license nem leave nesse caso. Bom, é isso aí, pessoal. Espero que você tenha entendido e gostado. See you next time. Bye bye.